Hi students, let's begin. Correção das atividades da semana 3 do nosso PET volume 2, ok? Para essa semana nós vamos continuar com a fábula, né? Trabalhando agora a parte gramatical da fábula The Fox and the Grapes, a raposa e as uvas. Estudamos a seguinte fábula na semana anterior e nessa atividade dessa semana nós trabalharemos com os verbos no passado. As narrativas sempre utilizam os verbos no passado, que é o simple past, ok? A primeira atividade pede para que marque com um X na coluna adequada os verbos no passado encontrados no texto. Então, todos esses textos aqui encontram-se, né? Eles apareceram na fábula The Fox and the Grapes. E agora nós vamos observar a conjugação deles no passado e marcar se ele é um verbo regular ou irregular. Lembrando que os verbos regulares são aqueles que obedecem à regra de receber o ED, a terminação ED no passado. Os verbos irregulares, como o próprio nome já diz, ele não obedece a nenhuma regra e nós precisamos de memorizar uma tabela, ok? De verbos irregulares. Então, vamos lá. Então, muito simples a atividade, porque o exercício ele já dá o verbo no infinitivo e o passado dele, né, também. Então, só da gente olhar aqui a terminação, a gente sabe se ele é regular ou irregular. Primeiro verbo aqui, ó, spied, terminação é de, que é o verbo passado do verbo to spy, que é o verbo espionar. Trata-se de um verbo regular, a gente percebe pela terminação, né? O outro verbo, seemed, que é pareceu, parecia, né? Passado do verbo to seem, parecer. Terminação é de, também é um verbo regular. O outro verbo, watered, olha aqui a terminação é de, to water, que é o verbo regar. No caso lá na fábula, a raposa encheu a boca d'água, né? Terminação é de, também um verbo regular. Continuando na página seguinte, o verbo to gaze, que é o verbo olhar para, né? Terminação dele, o ED aqui também, verbo regular. Hung, que é o passado do verbo to hang, pendurar. Agora a gente já percebe que não tem essa terminação ED. Então ele trata-se de um verbo irregular. Nós precisamos memorizá-lo, né? Tá na tabelinha. To have, né, o passado had, o verbo ter. Não obedece à regra, então também um verbo irregular. Verbo to jump, que é o passado de to jump, pular, saltar. Terminação é de, verbo regular. Missed, terminação é de, passado de to miss, que é o verbo perder, falhar, né, sentir falta. Terminação é de, verbo regular. Walked, olha a terminação, passado do verbo to walk, que é o verbo caminhar, andar. Então, verbo regular. Took, que é o passado do verbo to take, pegar, levar, né, tomar. Não obedece à regra, ó, do ED. Então, trata-se de um verbo irregular. Tried, passado do verbo to try, que é o verbo tentar. Obedece à regra, verbo regular. Sat down, que é o passado de to sit down, que é o verbo sentar. Não obedece à regra, portanto, irregular. Looked, terminação é de, passado do verbo to look, verbo olhar, trata-se de um verbo regular. Ok? Então, são esses os verbos regulares, que obedecem às regrinhas, né, do ED, e aqueles que não obedecem são os irregulares. Próxima atividade, número 2. Na frase seguinte abaixo, the grapes seemed ready to burst with juice and the fox's mouth watered as he gazed longingly at them. Então, as uvas pareciam, né, prontas para estourar com o suco e a boca da raposa estava cheia de água, né, quando ele olhava ansiosamente para elas.
Essa conjunção que está negritada aqui, o as, ele liga as duas frases, dando uma ideia de que simultaneidade, que acontece ao mesmo tempo, consequência ou contraste ou oposição. A resposta é correta, consequência, né? As uvas estavam lá prontas para se estourarem, todas suculentas, e a boca da raposa lá, ela enchia de água, né? Por que enchia? Porque ela olhava, né? Ansiosa, então aquilo era consequência, ela olhava e a boca enchia de água. Número 3. Na frase, there are many who pretended to despise and belittle that which is beyond their reach. Podemos concluir que a tradução dessa frase é: há muitos que desprezam e fazem pouco de todas as coisas. Há muitos que desprezam e fazem pouco daquilo que está fora de seu alcance. Há muitos que desprezam e fazem pouco das oportunidades que lhes aparecem. Resposta: a segunda opção, né? Há muitos que desprezam e fazem pouco daquilo que está fora de seu alcance, que é o que a raposa fez, né, na fábula. Como ela não conseguia atingir, alcançar as uvas, ela começou a desprezar, falar mal, nem é tão doce assim, né? Então, estava fora do alcance, começa a desprezar. O número 4, atividade 4, na frase what a fool am I? Aqui tá trocado, né? What a fool I am. Né? Que boba, né? Que tolo eu sou. He said, here I am wearing myself out to get a branch of sour grapes that are not worth gaping for. Né? Então, que bobo, que tolo que eu sou, diz, né? Ele disse. Aqui estou eu, né? Me desgastando, wearing myself out, né? Ou seja, me desgastando para alcançar, para atingir, né, esse galho, né, de uvas sour grapes, azedas, que nem valem a pena. Então, esse sour grapes aqui, o significado adjetivo sour é azedas. Sour grapes, uvas azedas. Qual que é o contrário de sour em inglês? Né? Ao invés de uvas azedas, e se fosse uvas doces? Como é que seria? Qual que é o oposto? Sweet, né? Sweet grapes. Número 5. Numere de acordo com o desenho. Então, vamos lá. Nós temos Tree Branch Grape Fox. Então, primeiramente, né, nós temos number 1, a imagem aqui, fox, da raposa. Number 2, nós temos grape, as uvas. Number 3, nós temos branch, que é o galho. E number 4, nós temos tree, que é a árvore. Ok? Essas são as atividades dessa semana. Aguardo vocês na semana que vem para nós encerrarmos o nosso volume 2 do PET, ok? Uma semana abençoada e fiquem com Deus.